é o amar a Deus. Nunca amaremos o perdido se não for por amor a Deus. A pergunta cabível neste momento, e eu quero que você saia daqui com ela, se você não encontrar a resposta aqui, mas eu quero que você vá para a sua casa e antes de dormir, você pergunte para Deus, pergunte, e Deus é que vai te responder. Nós como igreja, temos amado a Deus nessa intensidade que Jesus expôs aqui? Você, temos amado a Deus nessa intensidade que Jesus expôs aqui? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o Evangelho de Marcos ainda acrescenta mais uma: de toda a sua força. Essa é a pergunta que eu quero que você leve para sua casa hoje. Você tem amado a Deus nessa intensidade? Por quê? Você pode falar: não, pastor, eu não tenho como. Mas você vai me desculpar. Se fomos amados primeiro por Deus, fomos alvos do amor de Deus, e a palavra de Deus diz: amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso significa que Jesus não estava colocando nenhum mandamento além daquilo que nós em Deus podemos cumprir e fazer. A grande pergunta: você ama Deus? Eu fui surpreendido com a resposta. E Deus, obrigado, sondou meu coração e mostrou o Basílio. Tiram as estacas, muda de lugar, porque é isso que você criou durante esse tempo. Tem algumas coisas que estão meio fora e precisam ser ajustadas. Eu quero que você comece, que você pare de cavucar fossas rotas, e eu quero que você venha beber nos meus mananciais. É isso que Deus tem me falado. Eu quero que você venha e que eu seja a fonte que jorre, e você tenha prazer em mim, satisfaça em mim, e a partir daí você terá de fato um ministério e uma vida satisfeita em todas as outras coisas. Você sabe por quê? Você sabe por quê que hoje existe muita gente insatisfeita? Eu ouvi um pregador numa determinada igreja, ele estava falando: hoje nós só vemos pessoas insatisfeitas. Isso é uma complicação. E ele dizendo: você tem que ser uma pessoa alegre, você tem que ser uma pessoa sorridente, você tem que deixar de ser insatisfeita. Não tem como, meu querido. Você pode buscar todos os métodos, você pode buscar todos os livros de autoajuda, você pode buscar todas as estratégias técnicas emocionais para buscar você para tornar você satisfeito, mas você não irá encontrar a sua satisfação plena. Você só encontrará no seu Criador. Fora dele não existe satisfação. E quando você se satisfaz dele, nesse relacionamento de amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, aí você será alguém satisfeito em tudo aquilo que você fizer. Você vai para o seu trabalho, você está com uma satisfação e uma alegria tremenda no seu coração, na sua alma, meu querido. Se você está insatisfeito é porque você não está satisfeito em Deus. Porque estando satisfeito em Deus, todas as outras coisas te correrá muito bem. Essas outras coisas que nós buscamos, subterfúgios e coisa dali, receita dali, você vai me desculpar, mas isso não sacia o desejo crucial da alma do homem, que é o seu Criador. Léo Leclerc, no livro dele, sobre aconselhamento, ele fala de os 3 desejos do ser humano. Existe o desejo casual. Quero comer uma pizza, vou sair, vou fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Existe o desejo crítico, que está na questão de relacionamento interpessoal. Você sempre espera alguma coisa da pessoa, a pessoa fazer alguma coisa de bem. Muitas vezes as pessoas se frustram, porque nos relacionamentos nós nos encontramos satisfação no outro. E ele fala de um desejo crucial, e ele diz que hoje nós vivemos dias que as pessoas estão buscando preencher esse desejo crucial,
o qual Deus deixou, que é um espaço que somente Ele pode preencher, e as pessoas têm buscado nos casuais e nos críticos, e trabalha, e manda para dentro, e a coisa está sempre vazio, e nada vai bem, e a coisa está complicada. Pastor, ore por mim. Aí começa a terceirizar a oração. Irmã, ore por mim, porque a coisa está assim, está complicada, terceirizando a vida cristã, pede para o outro interceder alguma coisa. Mas por que, meu querido? O que você tem ouvido aqui do seu pastor? Os ensinamentos, tenho certeza e pleno, estou convicto de que a verdade de Deus tem sido pregada nesse púlpito. E a partir do momento que você ouviu, o que você tem feito na hora que você sai para sua casa e você vai durante a semana, o que você tem feito com aqueles ensinamentos que o seu pastor tem dado para você? Que Deus tem dado ao seu pastor, e o seu pastor se alimenta daquilo ali, degusta aquilo ali, passa por ele, e ele chega aqui e entrega para você. O que você tem feito? Por que as suas coisas não são resolvidas? Por que você está sempre em crise? Então é algo para você pensar. Como a igreja nós como igreja, temos amado a Deus? Como que está o seu amor por Deus? O que tem te motivado você vir na casa do Pai? Por que você saiu da sua casa hoje e você está aqui na igreja? Foi o amor a Deus? Ou foi por uma questão já normal e religiosa, dominical, que com o passar do tempo vai se formatando, e aí a coisa, então não, hora de ir para a igreja, vamos, o culto acaba, hora de voltar da igreja. A oração hoje na igreja, acredito, é a oração: Senhor, conceda um coração a cada um dos irmãos que te ame acima de todas essas coisas. Porque de fato, a vida cristã hoje não tem revelado uma forma contagiante, um amor e uma alegria indivisível quando nós saímos de casa para vir para a casa do Senhor. E algumas vezes saímos até brigados e discute, chega na igreja meio complicado. Estou falando de algo que não é longe e estranho de mim. Porque eu sou meio inglês na questão de horário. Isso me faz sofrer muito. E Deus tem trabalhado no meu coração, Basílio. A coisa é devagar. O que tem motivado você a fazer o trabalho na casa do Pai? Grupo de louvor, professor de criança, a obra aqui sendo feita, o que tem motivado? Qual que é a motivação do seu coração em fazer aquele trabalho para o Senhor? É o amor a Deus? Ou é a vontade de ser reconhecido diante do contexto eclesiástico? Você sabe que as pessoas hoje, uma outra coisa que eu tenho questionado muito, que as pessoas hoje, o cristianismo é uma religião do ser e não do fazer. E as pessoas hoje têm buscado ser no fazer, mas o resultado do fazer é o ser. Eu sou, logo eu faço. Eu estou em Cristo, sou em Cristo que sou, logo eu faço. E não faço para ser, e sou para fazer. E muitas pessoas têm buscado nas atividades tremendas de muitos trabalhos e acumulando vários cargos, tentando cobrir ou tentando ser aquilo que de fato não é. Ou estamos aqui também para suprir as nossas necessidades, sejam elas espirituais, materiais e emocionais. E eu quero te dizer para você que essa não é a primeira e última motivação de você estar aqui na casa de Deus. Essas coisas advêm quando você vem com um coração cheio de amor para o Pai,
para glorificá-lo em primeiro lugar. E como resultado desse relacionamento, você sairá saciado espiritualmente, e bênçãos materiais, emocionalmente, trabalhado por Deus e alimentado por Deus. Mas advém desse relacionamento. Não tem como receber isso se de fato fora desse relacionamento com Deus. Quero dizer para você, essas nossas necessidades são supridas como resultado da nossa relação de amor para com o nosso Pai Celeste. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 19, diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia, diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este amor com que nós devemos amar a Deus não é fruto de nós mesmos e fruto daquilo que fazemos, mas é obra de Deus em nós. Tem o seu início em Deus, porque Ele nos amou primeiro. Tem o seu desenvolvimento em Deus, nesse relacionamento. Esse amor é desenvolvido nele, porque Ele é a fonte do amor. E tem a sua permanência em Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7, parte B, fala: pois Deus é amor. Ciente dessa verdade, isso nos alegra. Isso me alegra. Isso me alegra porque me mostra uma fonte. Isso me alegra porque me mostra uma fonte onde eu posso ir e sem acrescentar, uma fonte de água cristalina onde eu posso ir e sem acrescentar nada de baldes de água salobra dos meus próprios esforços nela, mas a minha única atitude nela é me ajoelhar e bebê-la e me saciar. E essa fonte é Deus. Ela não precisa de mais nada, ela está lá. Cabe a nós nos achegarmos nela e nos ajoelharmos e saciarmos e bebermos dela. Mas muitas vezes nos aproximamos dessa fonte e queremos acrescentar alguns baldes de água salobra, produzida pelos nossos próprios esforços, por aquilo que achamos ou por aquilo que pensamos que é. Então, ciente dessa verdade, nos alegra, porque Deus, de forma alguma, Cristo de forma alguma desafiou, fez um desafio de amar a Deus acima de todas as coisas, sendo que não existisse uma fonte, algo que pudesse nos conduzir a esse relacionamento. É Deus que realiza em nós, Ele é a fonte a jorrar, através do Espírito Santo em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando os nossos corações são cheios com esse amor, advindo dessa relação de amor entre nós, filhos, e o nosso Pai Celestial, assim, aí sim, aí estaremos aptos a amar o nosso próximo. Aí sim, hora que estivermos cantando um cântico de comunhão, posso olhar dentro dos olhos do meu irmão e dizer: meu irmão, eu te amo. E essa minha afirmação não será fruto dos meus lábios, e nem algo da minha forma, da minha retórica, mas será fruto do relacionamento que eu tenho, Deus, amor. E esse relacionamento, ele me ensina e me nutre com esse amor, e logo eu posso abrir a boca e dizer: meu irmão, eu te amo, de todo o coração. Fora disso não tem como, fora dessa fonte supridora,
não tem como vivermos amando a Deus acima de todas as coisas, se não estivermos nele, em um relacionamento com Ele. E esse relacionamento de amor com o Pai, ele jorra entre irmãos com os irmãos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí sim, vamos olhar para as pessoas perdidas como ovelhas sem pastor, como o cântico aqui diz, aquele cântico, usa-me como vaso. Pessoas perdidas, desgarradas pelos vales da sombra da morte, e sentiremos dor profunda no coração. Aí sim teremos um coração do bom samaritano, senão estaremos como levita ou sacerdote, passando de largo, porque de fato ele não estava nessa relação do amor de Deus para com ele, isso motivando ele a amar a Deus. Já aconteceu com você? Eu ando me perguntando algumas coisas. Shopping 3 América, geralmente fica mais próximo ali. Eu fico olhando os jovens ali, guardando o carro e recebendo aquelas gorjetas, e eu sei que aquilo ali é para drogas. Eu vejo que muitos deles, você olha o rosto totalmente desfigurado, o cara totalmente. E um dia, determinado dia, eu parei o carro, fui ver alguma coisa, logo pelas primeiras horas, 8 horas, ou 9 e pouco, não sei, fui ao shopping, resolver alguma coisa, não me lembro, e parei fora do estacionamento, e vi uma caixa de papelão, assim no chão, aquela caixa fechada, e eu parei ali, eu vi que a caixa deu uma mexida, eu falei, ué, que negócio é esse, cara? Será que é? Sabe quem que estava lá dentro? Tinha um jovem deitado lá dentro, cara. E eu parei um pouco, sentei ali no chão e fui ouvir a história daquele cara. Luiz. E ele disse para mim, Deus é uma nota de 100. Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não estava onde estou. E começou a contar a sua história. E aí depois ele falou, pois é, coroa. Pô, eu falei, pô, cara, misericórdia, né, meu? Ele falou para mim, você está fazendo um papel de psicólogo aqui para mim, cara. Você está me ouvindo. Porque você está vendo essas pessoas, esses prédios aqui ao lado, quando eles me veem, já o vidro do carro, já entram e já fecham a porta, eles pensam que eu vou roubar eles. E você me ouvindo aqui, você está servindo de psicólogo para mim. Contou a história toda. A grande pergunta pelo Basílio. O Basílio jamais desceria daquele carro e sentaria naquela calçada e ia ouvir a história de alguém marginalizado, de alguém que as pessoas correm dele. Mas Deus tem me ensinado, Deus tem constrangido o meu coração a quando eu vejo essas coisas, o próprio Espírito Santo de Deus tem feito com que o meu coração sinta dor profunda. E pare, e sente, e ouça, e converse, e fale de Deus. Orei com ele. E depois recebi algumas notícias que está preso lá no Carumbé. Qual tem sido o sentimento que tem tomado o seu coração? A hora que você passa na Avenida da FEB, altas horas da noite, a hora que você sai e você vê alguma pessoa desse tipo, o seu coração tem sentido uma dor profunda? Você tem sofrido com a realidade daquele perdido? Ou o seu coração está impermeabilizado, está blindado, e por mais que as coisas mais trágicas, e por mais que a situação do ser humano esteja tão complicada, aquilo não te leva a condoer e a sentir pena e a sentir compaixão, como Cristo olhou para as multidões e sentiu uma compaixão, algo que saiu das entranhas de dentro dele, quando viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor.
O que tem tomado conta do seu coração? Se isso não tem acontecido, meu querido, desculpe, eu tenho que levar você a perguntar algumas coisas para Deus. Porque não tem como alguém que ama a Deus, alguém que serve a Deus, alguém que conhece a Deus, alguém que já leu os evangelhos, alguém que sabe o que Cristo fez e vê uma situação tão deplorável, tão caótica, tão complicada e não sentir nem um pouquinho lá dentro de nada. Isso é algo muito estranho. Nós precisamos rever o nosso coração, o nosso cristianismo. Outros, olha só, o salmista, outros, as lágrimas virão a rolar nos rostos. O salmista no Salmo 119, versículo 136, olha só o que ele diz: torrente de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a lei de Deus. Cara, torrente de água nasce dos meus olhos, porque ele estava vendo homens que não guardavam a lei de Deus. E muitas vezes nós temos visto homens que não têm guardado a lei de Deus, e nós estamos sorrindo, em vez de chorarmos, e vermos que está perdido, e que vai para o inferno, e você tem algo que pode oferecer para aquela pessoa, e mudar a vida dela, não somente aqui, como para toda a eternidade. Temos amado a Deus de todo o coração? Se temos amado a Deus, essas coisas mexe dentro. Se temos amado a Deus, essas coisas contorcem dentro de nós. Mas se não tem acontecido, se temos tido a síndrome do sacerdote, ou a síndrome do levita, temos que perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? Tem algo de estranho. Fale comigo. Transforme o meu coração. Como eu já disse para vocês, a fonte do amor é Deus. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só assim nós vamos chorar e caminhar com os pais que perderam um filho para as drogas. Só assim nós vamos caminhar com os pais que perderam a filha para a prostituição. Só assim nós olharemos para o nosso vizinho que não conhece a Cristo com amor e vamos nos preocupar com a eternidade da alma dele. Só assim olharemos para os nossos colegas de trabalho sem Cristo e iremos preocupar com a alma e com o destino eterno dele. Só assim olharemos para as pessoas que estão passeando no shopping com amor, pessoas que vão buscar naquilo alguma coisa que de fato eles não vão encontrar. Só assim olharemos para as pessoas que estão em uma fila de banco ou na casa lotérica, como pessoas que estão perdidas e que precisam do amor de Deus. Só assim nós vamos participar dos sofrimentos, das lutas e das crises dos missionários, demonstrando o nosso amor pelo meio da comunicação, de sempre através de cartas e contatos. Por exemplo, eu gostaria até de deixar um motivo de oração para os queridos. Eu tenho um amigo meu, um amigo chegado, o trabalho que eu fiquei 9 anos foi ele que iniciou. Reverendo José Dilson está há 35 dias preso no Senegal pela causa do Evangelho. Magno Alta, não sei, é um senador, né? É um senador, né, Jair? Foi lá no Senegal com 2 deputados da bancada evangélica conversar com as autoridades do país. Nada. Há 35 dias. Sofre de diabetes. Pelo que eu conheço, Zé Dilson, eu não sei como tem sido aquela cela para ele. Porque Zé Dilson é alguém que levanta de manhã, ele já levanta pulando, fazendo isso. E sai e anda o dia todo. E eu não sei como tem sido esses 35 dias para a vida do Zé Dilson. Mas precisamos lembrar, precisamos fazer parte desse momento tão complicado da vida dele.
Só o amor, só nesse relacionamento de amor, não existe distância para amarmos uns aos outros. O amor que nós recebemos do Pai, ele atravessa o oceano. Não existe distância, não existe barreiras, não existe presencial ou ausência. Se Deus colocou esse amor no seu coração, você vai amar. Não existe situação econômica, não existe se é drogado, se não é, ou se trabalha ou se não trabalha. Esse amor, ele transpõe todas as barreiras. E tanto que nós podemos ver que nada mais Deus enviando o seu próprio Filho. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus queridos, eu terminei o primeiro ponto, cara. Eu vou deixar para o João terminar ele já. Mas eu vou tentar ser resumido, me desculpe, mas eu tenho que dizer aquilo que está aqui e aquilo que Deus colocou no meu coração. Me desculpem. O amor a Deus transforma as nossas orações. O amor a Deus transforma as nossas orações. Olha só, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Olha só o que diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu.